né? Vamos dar continuidade ao nosso estudo aí da dependência química. Hoje nós vamos falar do alcoolismo, né? E para a gente introduzir, eu queria trazer um caso que nós já estudamos aqui na aula de Souza, que é o caso do Libório. Não sei se vocês lembram do Libório do livro Os Domínios da Mediunidade, no capítulo 7. O Libório, então, é época de carnaval e ele está em casa com a mãe muito doente. Então, ele sai para comprar remédio, né? Então, durante a saída dele, ele deixa a mãe. O que acontece? Assim que ele sai, entidades encontram ele na rua e procura a sua companhia. E o leva para as festas. Isso é num sábado. Então, quando chega na quarta-feira, ele já retorna semi-embriagado, né? Gastou o dinheiro, né, que ele ia comprar um remédio para a mãe. E volta aí na intenção de fazer um chazinho, né, um negócio. Ele liga o fogão, esquece o gás ligado e acaba desencarnando. E a mãe também já estava com uma fase difícil, desencarnada e atendido pelo centro, né? Então, o resumo da história é que ele utilizou das bebidas alcoólicas. E foram elas que fizeram com que ele fosse participar integralmente, né, do carnaval. Então, ele gastou muita energia física, gastou o dinheiro da mãe, né? E aconteceu tudo isso, mas ele é atendido, né, lá no centro, e aí eles conseguem, né, fazer com que ele recobrasse toda a memória do que aconteceu e fosse atendido pela mãe, graças a Deus. Mas isso a gente trouxe justamente para falar um pouquinho do alcoolismo. Primeiro, o que é, né? Essa definição de Jelinek. Olha só de que época que é. 1937. É uma enfermidade crônica, progressiva e fatal. Olha só a sequência das palavras que ele usa, né? Caracterizada pela incapacidade da pessoa abster-se da própria substância, que é o álcool. Um ponto importante aqui é que ele diz que é uma enfermidade. Então nós temos muito cuidado, às vezes, quando a gente atende pessoas, né, aqui que está ligada a isso, ao alcoolismo. Então, lembrar que é uma pessoa que está doente, né? E da mesma forma, quando a gente também atende os espíritos, né? Então, são pessoas que passaram para o outro lado, que continuam doentes. Essa primeira etapa, que sou muito conceitual, eu vou trazer um pouco mais rápido, tá? E é droga, álcool. Porque é uma substância que altera as funções do organismo. Sendo assim, né, ela vai prejudicar toda a saúde física, né, e espiritual, e vai também causar a dependência. Então, logo, é também droga, né? E muito difundida, não é isso? É a mais disseminada em todo o mundo. Mesmo naqueles países do Oriente Médio, que é proibido o uso, né? Mesmo assim, ilegalmente, ele é utilizado. Eu me lembro que o jogador Vampeta, da seleção brasileira, ele passou uma época e foi jogar lá. E aí, o que eles fizeram? Terminou o jogo, ele deslocou de uma cidade para outra de carro, ele e os amigos. E foi parado pela polícia, né? Que investigou que eles estavam levando suco de uva. E aí o próprio policial, né, falou: o que esses brasileiros estão fazendo com suco de uva? Né? Qual que era a ideia, né? Fermentar e produzir o álcool, né? Acabou sendo preso, né? Porque a lei lá, ela é muito rigorosa, né? Mas depois, então, ele conseguiu sair. Então, é o maior desequilibrador do sistema nervoso central, né? A gente sabe que a ação é rápida e direta, né? Aqui também, ó, só para a gente lembrar, coitado do nosso fígado, né? Que tem aquela função, né, da filtragem, né? E aí, essas substâncias ali agindo e tirando essa função, né? Tirei esse livro do Alexandre Guerreiro, né? Que é um clássico aí nessa área. O álcool é responsável pelos acidentes cardíacos, né? Dentre outros, né? A gente colocou alguns aqui por causar essa dependência.
E uma coisa interessante que leva direto as pessoas, né, de um modo geral, à loucura. Então, o uso dessa substância, né, que tem como é que fala, uma aceitação muito grande pela sociedade, né, ela causa, então, uma loucura. Já pensou? As pessoas precisarem internadas por, mesmo sendo um hábito, às vezes, social, né, em que as pessoas acabam exagerando, né? O ideal de todos os vícios é não começar. Esse é o ideal. Porque a gente não tem o domínio. Nós não temos o domínio. Você fala, não vou tomar, né? Daqui a pouquinho eu vou falar, tomar só uma dosezinha aí, mas é tranquilo, eu consigo, né? Geralmente, todo alcoólatra começou dessa forma, né? E por que ele é tão consumido, hein? Olha só, 2 pontos aqui que chamam atenção. Primeiro, das autoridades, né? Muitas das vezes, tanto o consumo como a utilização, a venda, o comércio, é muito rentável. Né? Porque o etanol, de um modo geral, ele é muito barato. Você pode produzir etanol de várias formas. Cana-de-açúcar é a principal, mas você pode produzir da beterraba, do milho, né? Então tem diversas formas, né? E aqui essa questão do torna-se um hábito social. Não, fulano usa, Beltrano, não, sério. Né? Vamos usar também, vamos numa festinha. Convida as pessoas para ir a algum lugar, né? Vamos ali conversar um pouquinho. Vocês já viram as pessoas falar assim, vamos ali que eu te pago uma? Muito raro, vamos ali que eu te pago um almoço? Não é raro isso? Agora, o contrário sempre tem. Por quê? Porque além da interferência espiritual que você tem naquele momento, a pessoa às vezes quer companhia, né? E quer que o outro passe também a estarem juntos, né? Reflete o declínio dos valores morais e espirituais da sociedade. Quando a Joana de Anjos falou nesse livro esse termo, ela conceituou e fez uma lembrança de que o álcool é uma bebida já desde o início da civilização. Sempre com o objetivo de que a pessoa, às vezes para desinibição, às vezes para ficar mais corajoso, né? Até conta que em algumas épocas era para enfrentar as feras mesmo, né? Daquela época antiga, tal. E muitos tomam, né? Eu vou fazer uma apresentação, preciso para eu relaxar. Cada um tem uma justificativa de tudo isso, né? Então, o uso dessa substância traz isso. Reflete o desequilíbrio nosso diante das leis da vida. Olha só, eu coloquei em destaque desequilíbrio. Por quê? As leis da vida são equilibradas, não são? Quando você joga uma substância que o seu corpo não precisa dela, ele não precisa. Embora tenha algumas correntes de médicos que acham que para a circulação, para o coração, uma dose de vinho seria ideal. Mas não é. Alguns tubérculos, eles trazem em si, dentro deles, uma quantidade mínima de álcool que você precisa. Porque a lei de Deus é tão perfeita, né? Você pega lá na beterraba e outros tubérculos que você acaba tirando a quantidade que você necessita. Então, você não tem de complementar o álcool. Isso é um fato. Mas, para justificar para a sociedade, acaba, né, a pessoa falando que é necessário. E as correntes, grandes empresas contratam profissionais para que possam disseminar de uma forma velada. Por exemplo, vamos pegar o cinema. Às vezes o cara está lá, está tomando, você vê assim, né? Ou está fumando, alguma coisa. Então, eles utilizam uma maneira de divulgar tudo isso aí. Alcoolismo. Lembra que eu falei, né? Uma inocente quantidadezinha. Você começa com ela, né? E, geralmente, esse hábito ele vai repetir. Por quê? Porque ele vai te trazer sensação de prazer. E, normalmente, nós ainda nessa fase buscamos sensação de prazer física, né? Ainda buscamos isso. Né? E mental também. Ainda estamos, infelizmente, digamos assim, nessa vibe, né? Nós, devido a cada um de nós estarmos, digamos assim,
muito mais materializado do que espiritualizado. Daí o conceito, né, de planeta de prova e expiação, em que o mal, né, ele predomina, mas agora está mudando, né? Está invertendo o processo, né? A parte do bem vai realmente predominar. Ó, quando a gente fala em independência, o que a gente lembra disso aqui, ó? Aos poucos, ele vai impor ao seu organismo uma necessidade. E daí ele vai converter em dependência. Então, o que vai acontecer na diferença aqui? A dosagem. Nosso organismo é assim, ele recebe uma quantidade para tudo, para alimentação, para tudo. Ele recebe, absorve, tira os nutrientes e o resto ele elimina. Agora, ele não consegue fazer isso com álcool, porque não tem nada que vai nos alimentar. Ele já entra direto no sistema nervoso central, né? E aí vai causar essa dependência. Observe, né, uma pequena quantidade e a tendência é sempre aumentar. Os efeitos danosos do álcool. Vamos ver esses problemas sociais. O que vocês acham que é essa imagem? Violência doméstica, essa. Separação. Perder o emprego. O garrafinho lá da caixa. E essa? 80% é uma estatística da Organização Mundial de Saúde. 80% do trânsito ele provém justamente de quem utiliza o álcool. Então é uma coisa assim, é absurdo. Isso representa 7,5% no mundo de mortes diretas. 7,5%. É um percentual muito grande, porque você está tratando só de uma substância. Né? Nós falamos na nossa apresentação anterior de outras, né? Mas estamos falando hoje só do álcool. Então, é isso, né? A violência doméstica ali, né? A pessoa perde toda a noção. Imagina um camarada igual esse aqui, ó. Vamos supor que ele tenha desenvolvido várias coisas no serviço dele, mas não consegue mais, não consegue cumprir horário, não consegue desenvolver, porque tem a parte cognitiva, né? Então, realmente, é muito complicado isso. Trouxe essa imagem aqui, ó. Olha só. E a gente fazer uma linkagem com a parte espiritual também. Nós estamos falando aqui dos distúrbios psíquicos, né? Então, olha o que acontece. No início, vai havendo uma mudança física, certo? Só que muitas das vezes a própria pessoa não reconhece isso. Não reconhece. E quando ela reconhece, o que ela faz? Ela aumenta a dosagem. Isso acontece também na sala mediúnica. Quando a gente atende espíritos ligados ao alcoolismo, né? Normalmente a gente utiliza um espelho para ele ver a situação que ele se encontra. Né? Ele vai ver que ele está pensando que é uma coisa, mas não é. Porque a degradação não é só física, ela é perispiritual também. Aqui eu peguei uma outra, ó, são 6 meses. Né? 6 meses, né, que é uma atriz, essa pessoa, ela enveredou para o lado, né, do álcool, e olha como é que está a situação dela. Então, assim, é uma coisa assim, de efeito muito rápido, né? Ocorrendo aqui, né? Distúrbios psíquicos, perda de memória. Esse é muito clássico. Aliás, né, eu me lembro que uma vez um cara do Detran foi lá na escola, e a gente estava falando, né, das dependências químicas, etc. E ele falou que um dos motivos, por exemplo, por que você não pode dirigir, né, quando você toma uma substância, porque você está dirigindo, tem um obstáculo na frente, você precisa de frear. O cérebro manda informação, ó, freia. Só que o álcool, né, o etanol lá dentro da substância vai retardando. Então, até que ele chega lá, já houve a colisão. Então, esse é um dos motivos, né? E isso aí cabe em tudo, né? Tudo. Então, perda da memória é um dos processos, né? Porque ela pode até falar melhor, né? Mas os neurotransmissores, a ação é direta, porque já entra no sistema nervoso central e quando ele chega na parte superior, a ação é direta. É como se ele tivesse, como se fosse uma luta, né? As moléculas do álcool com os neuros, e aí ele acaba retardando ou muitos deles acabam morrendo, né?
A gente fazia um teste antigamente, você pegava um fígado de boi e colocava o álcool, né? A 92,5%. E observando o que acontece. É o que acontece dentro da gente, né? Embora diluído. Fala, mas tá diluído, né? E as pessoas hoje, para apresentar o álcool, faz-se os coquetéis. Então você vai mascarar pelo sabor do açúcar, outro tipo de sabor. Pela temperatura, você vai colocar gelo e acabam percebendo. Mas isso não quer dizer que ele não vai. Ao contrário, né? Ele vai todo, né? Vocês têm uma ideia, a cerveja você tem de 4 a 6% de álcool. É pouco? Relativamente pouco. Vinho, de 14 a 17%. Você pega, por exemplo, o uísque, 38%. Você pega lá a nossa bebida, 51%, quanto que ela tem? 51%. Ou seja, metade é álcool. Que eu falei na semana atrasada, que é o mesmo etanol que você põe no carro. É o mesmo. Não tem diferença. Então, ó. Aí, eu apertei o errado, né? Tudo bem, vamos, ó. Essa parte aqui é mais de informação. Quero chegar mesmo na parte espiritual. Olha só. Quando você tem esses distúrbios psíquicos. Vocês estão vendo lá do lado a imagem? Olha aqui. Estão observando? O que acontece? Vou usar um termo para a gente compreender. Ele abre o canal da mediunidade. O álcool faz isso. Então, é como se você não é vidente, passa a ser vidente. Só que o vidente ele vai ver coisa boa e vai ver coisa ruim. E nesse caso, o que ele vai ver? Aqueles que se afinizam com ele pelas ondas do pensamento, ligados justamente a esse vício. Né? Então, as companhias somos nós que atraímos. Eu brinco que é um brinde, é uma cortesia. Você tomou, você já leva, tá vendo? E aí, normalmente chega-se à morte rápida. Ele fala que, quando a estatística da ONU fala que quando você usa os alcoólicos de maneira, como é que chama? Social, você, digamos, bebe pouquinho, finalzinho de semana, isso caracteriza em torno de 3 a 4% das pessoas, não, que 3 a 5% você reduz no seu tempo de vida. Só que, nós estamos falando só quem bebe social, quem tem um controle. Né? Algumas pessoas, não, de vez em quando, tomam uma cervejinha e tal, só esse. 3 a 5 anos. Falei porcentagem, mas são anos. Que você, vamos supor, você vem aqui com o seu plano reencarnatório de viver igual o Marco, né, 100 anos. Aí você pega 5 anos a menos, você vai ver só 95. O que é isso, gente? Suicídio indireto. Então, esse é o termo, né? Não é? Bom, tá aí a bibliografia. Olha só, um outro aspecto também que é importante a gente falar desse patológico, né? O que acontece? O camarada toma umas, né? Ele está sobre a substância. O que acontece na mente dele? Traz-se aqueles amiguinhos dele, vão soprar, olha, fulano está agindo dessa forma. Vai criar nele um ciúme, né? Que pode levar, de certa forma, né, as pessoas a graves acidentes, pode matar, né, pode lesionar e etc. Né? Então, quando a pessoa faz isso, como eu tinha falado, nesse canal mediúnico que você está abrindo, você está convidando aqueles que têm sintonia semelhante a aproximar. E eles, muitas das vezes, querem o seu mal, né? Gente, olha só. Vamos falar um pouquinho, só rapidamente. Hepatite, cirrose hepática. Essa cirrose hepática tem um negócio interessante, que vocês já viram falar que, olha, fulano morreu de cirrose hepática, mas nunca bebeu. Já ouviu falar isso? De onde provém isso? Medicação. Além da medicação. Passado, gente. Passado. A gente vai mostrar que está impregnado no perispírito, né?
Então vamos lá. Problemas, os principais, problemas de coração, disfunção do pâncreas, gastrite, úlcera, impotência sexual, lesões cerebrais, câncer. É o brinde, né, gente? Boca, etc. Né? Aqui chamou muita atenção, né? No caso do uso da mãe, né, que está grávida. Como é que o bebê se alimenta? Né? Não vai para a placenta e depois ele recebe lá? É placenta, não? Então, olha só. Tem um nome, né? É o SAF, Síndrome Dual Fetal. E o que acontece? O bebê absorve isso. E aí vai acontecer com ele várias modificações. Pode ser na face, retardo do crescimento. Porque às vezes, o espírito nasceu ali, né, sem cérebro, né? Nem cérebro. Por causa disso, não, às vezes não. Às vezes eu uso da própria mãe. E anomalia do sistema nervoso central, às vezes até a parte motora é afetada, etc. Então, é gravíssimo, né? É gravíssimo. Aí tem mais as malformações congênitas, relacionadas ao álcool, cardíacas, esqueléticas, renais, etc. Tudo, né? Tudo aí, ó. Outras desordens, né? Essa já é neuropsicomotora, anomalia de desenvolvimento, problema de atenção, memória, que a gente já tinha falado, né? Acaba a dificuldade do aprendizado, transtorno de comportamento, né? Agora não tem aquele negócio assim que aqui a gente que é espírita tem de lembrar que não só usa agora, pode ser no passado. E aí vem com autismo, algumas coisas assim que não consegue. Porque você lesou tanto que você tem de restabelecer esse equilíbrio. Como a gente colocou lá, a lei é de equilíbrio, né? Inclusive, tem bebês de mães alcoólatras que nas primeiras horas ele tem síndrome de abstinência. Pois é, não tem isso, né? Tem que fazer todo um controle, né? Para que ele não fique em sofrimento pela ausência da substância. Não é porque ele absorveu tanto, né? A pessoa quer, olha, tem uma turma lá, né? Uma tribo, eu queria participar. Bom, você participar bem, né? Tomar uma cerveja com a gente, não sei o quê. O que a pessoa faz? Ela acaba, para que ele entre naquele grupo, né? Utilizando das drogas, né? Do álcool como um todo, né? Ou seja, é uma parte social que está associada. E o ponto importante, né? Deixei para o final, mas como prevenir nossos filhos do alcoolismo? Gente, eu achei tão interessante. Olha só. É evidente que, né, o Dr. Humberto Ferreira, ele é um médico de Goiás, e ele fala muito sobre família, essas coisas, né? Então, é evidente que é isso, né? Não bebendo e não ensinando os filhos a beber. Mas o que eu achei que me chamou muita atenção, olha essa imagem, ó, aqui está ensinando, né? Beber, então deve ser a mesma coisa, né? Quando crescer. Olha aqui. Olha aqui. Pensa. Você está sentindo e já está. Você imagina se esse bebê aí, ó, com reencarnação de alguém que no passado utilizou muito do álcool. Como é que seria isso aqui? Fácil, fácil tornar-se um alcoólico. Sim, aquele. Todo desequilíbrio ele tem um fator, principalmente assim, na parte emocional, né? Então, assim, algumas pessoas optam pela bebida alcoólica, porque é algo que é aparentemente aceito socialmente, então é mais fácil de conseguir, mas aquilo ali está escondendo e mascarando questões emocionais que a pessoa não está querendo ver ou que ela não está conseguindo lidar realmente. Então, assim, acho que o principal é a gente tentar realmente pensar nesse fortalecimento emocional, que às vezes, ainda hoje, com tanto conhecimento, a gente ainda acaba estigmatizando, digamos assim, que, não, mas só vai para o psicólogo quem é doido. Mas, tipo, às vezes a gente não está dando conta... Preventivo, né, também, né? A gente não está dando conta de conseguir perceber nossas emoções. Então, ter um apoio, ter um suporte, é melhor do que a gente acabar, digamos assim, mascarando, porque, na verdade, a bebida vai ser isso, vai ser só uma mascarar. Com o tempo, aquela situação ela só vai piorando, se agravando, além da gente também ter todos esses fatores que você trouxe, né? Do físico mesmo ser afetado.
E aí, falando nisso, ó, vamos fazer essa comparação. Observa aí o corpo físico e o perispírito, né? Do indivíduo. Para a gente fazer essa linkagem, ó. Aqui, ó, ele vai liberar toxina que impregna direto no perispírito. O que a gente tem que lembrar? Que o nosso corpo físico está aqui, o nosso perispírito está junto, mas existe, molecularmente falando, uma junção. Então, como você imaginasse, vamos imaginar aqui algo colorido, né? Eu estou com um vermelho, vermelho clarinho, vermelho, até ficar um branco. Eu estou juntando uma coisa com a outra. A gente não sabe onde é físico e onde é perispiritual, naquele momento de junção. É o que acontece muito quando, por exemplo, o espírito chega e não sabe que ele desencarnou. Porque ele ainda sente a sensação, sente tudo, sente fome. Lembra do André Luiz lá no umbral? Barba crescia, sentia fome, sentia tudo. Porque ele estava mais para cá, embora já tivesse desencarnado, mais para cá do que para lá. Então, tudo que você faz reflete diretamente no corpo espiritual. Tudo. Tudo. As coisas boas também, tá, gente? Introduz impureza amortecendo as vibrações. Então, o camarada vai fazer um tratamento no centro. Temos de falar com ele. Meu irmão, temos de explicar isso aqui. Não tem como você falar para ele, ó, eu não consigo parar. Para parar, foi o que a gente falou anteriormente. É de uma vez. Não dá pra falar, eu tomo 10 copos, vou tomar 9, até chegar. Não, é de uma vez. A recomendação é essa. Para de uma vez. Vai ter assim, da abstinência? Vai ter, com certeza. Mas você tem que parar assim. E a gente é responsável para falar para o irmão. Falar, ó, o tratamento que você faz espiritual, ele depende muito mais de quem está sendo tratado do que da espiritualidade. Portanto, ele tem de entender. Qualquer tratamento, ele não pode fumar, não pode beber, não pode. Porque senão não vai ter efeito. Uma coisa do médico prescrever para você, ó, toma esse medicamento aqui, ó. De 6 em 6 horas. Vou tomar não. Adiantou ele prescrever? Não adianta. Então, eu sei que é uma parte difícil, mas é uma parte que tem de ser falada, porque senão o tratamento não vai ter eficácia. Sim, a gente não pode esquecer também que toda qualquer doença, né, precisa também desse olhar de uma dimensão muito mais ampla, né? Porque às vezes a pessoa ela tem uma visão limitada. Sim. Então, às vezes ela procura mas ela também não busca outro tipo de tratamento, né? Que é um adoecimento. E ele precisa buscar também ajuda em outros âmbitos, inclusive na área de saúde. E aí, às vezes, ele não dá conta de dar essa freada sozinho, mas ele também não admite que ele precisa de outro tipo de ajuda também, além da espiritual. Por isso que aquele curso que você, né, é importantíssimo. Eu falei aqui de uma maneira áspera, mas nós, no acolhimento, vamos usar outro termo. Falei aqui porque todo mundo sabe, nós vamos usar o termo, mas nós não devemos deixar de dar o recado. Não devemos. Isso quem fala, por exemplo, Divaldo, uma das palestras que eu assisti, o Divaldo fala isso, o Rossandro Clínio fala também. Nós devemos passar o recado. Daí ele falou das questões emocionais, né? Sim. E aí, se a gente for pensar, o que leva a esse adoecimento emocional? Que vai, muitas vezes, levar à busca por essa satisfação, esse preenchimento de uma outra forma. Às vezes pelos vícios, né? Uhum. Aí o Evangelho nos traz a questão do orgulho, né? Muitas vezes a gente está vivenciando situações conflituosas e às vezes por orgulho, no momento certo, a gente não busca ajuda, a gente não admite que a gente precisa de ajuda, né? Seja ela ajuda médica, seja ajuda social, seja ajuda psicológica ou espiritual, né? E às vezes esse problema vai se agravando, gerando um adoecimento. Então, a chaga da humanidade, né? Então, onde está a raiz, né? Nosso orgulho. Então, a gente precisa... porque nós estamos falando hoje das doenças materiais, mas eu acho que caberia muito falar também das doenças espirituais, que é esses dois principais, né? Aliás, 3, orgulho, vaidade e egoísmo. Sim, querido. Quando você está falando, a gente lembrar que são várias frentes que estão atuando, né? E a gente tem aí também que a pessoa pode vir procurar, sim, uma ajuda espiritual, mas também tem ajuda física. Não é sobre com certeza. É um combo, né? Tem apoios em unidades básicas
tabagismo, de alcoolismo. Uau, caso. Crasso. O CRAS é para auxílio mais parte financeira, né? Mais assim, mais social. Então, assim, a pessoa consegue, ela pode conseguir lá o apoio do CAPS, tem o CAPS. CAPS, é isso que eu queria lembrar. Para criança também, vai ter esse aporte, esse apoio aí, que são coisas que não vai ser cobrado, né? Claro que é difícil, a gente sabe que é complicado, mas você indo buscar essa ajuda, porque o espiritual e o físico, eles caminham juntos. Então, não é uma coisa dissociada da outra, né? Às vezes a pessoa não quer tratar aqui, mas procura um local de apoio. Inclusive, eu acho que, né, todas as pessoas que fazem atendimento fraterno fazem essa associação, né? Porque, na verdade, por exemplo, quando eu fui fazer uma palestra sobre suicídio, uma das coisas que o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, quando ele está escutando as pessoas, um dos problemas principais que leva ao suicídio é o álcool. Então, assim, tá na raiz, né? Então, é saber abordar isso. Então, lesões do corpo físico refletem no corpo espiritual. Isso aí ninguém tem dúvida, né? Perispírito imprime as lesões nas futuras organizações fisiológicas. Por isso que a gente falou, né? Você pode vir e ter cirrose hepática. Sem nunca ter, né? Nem medicamento, nada, mas você pode ter. Por quê? Está impresso. Não tem como tirar. Lembra que Jesus falou assim, se a sua mão é motivo de escândalo, corta? Exatamente o que ele está dizendo. A lei de causa e efeito está em ação. Se você fez algo que te prejudicou, você precisa de reequilibrar ele. Então, não tem jeito, né? Acabando, né, gente? Meu Deus. Dependência, aqui totalmente nós sabemos, né? Depois, não tem como. Você morreu, acabou, virou anjo. Não, gente, com a gente igualzinho. Então, ela continua depois da morte. Só um pouquinho aqui, deixa eu só mostrar aqui. Vamos só fazer a associação da obsessão, tá? Aqui nós já falamos. Evidentemente, né, que quando a pessoa utiliza uma quantidade de entorpecente, seja ele qual for, há uma relação daqueles espíritos sugarem a essência. Eu contei na semana atrasada que o Chorão do Charlie Brown, quando ele utilizou 50 pílulas de cocaína, é impossível um organismo aguentar, e ele aguentou. Para onde foram essas substâncias? Os espíritos, né, digamos um termo grosseiro, sugaram todas elas. Então, ele continuou vivo, né, no momento. Então, é essa associação que a gente deve lembrar, que está ali viva, né? Os que se aproveitam da fraqueza pelo prazer de fazer o mal. Dois pontos, né, o anterior e esse aqui. Muitas das vezes o espírito aproxima porque ele tem desejo de fazer o mal. Às vezes não tem nada a ver com você. Mas o fato de você estar utilizando aquela substância, ele aproxima, que houve a conexão, né, pelas ondas mentais, e aí ele, só por esse desejo. A gente está finalizando, tá, gente? Desencarnação se dá através do suicídio, gente. Não tem como, isso aqui é suicídio. E tem suicídio, né, uma coisa assim que é uma das maiores agressões que faz contra, se não a maior, contra as leis divinas, né? Então é um suicídio indireto. Aqui ele traz algumas coisas, só para a gente entender, né? Aqui esse médico, ele traz sinteticamente decidir parar, confiança em Deus, confiança em si mesmo, não deixar influenciar pelas forças negativas, manter-se contra as bebidas alcoólicas e etc. O Espiritismo está aqui, consequências do uso das drogas na vida presente, na vida espiritual, nas vidas futuras da reencarnação, que é o que a gente já falou, e para a gente finalizar essa reflexão de Emmanuel, né? Está lá no Pensamento e Vida. Se é aconselhável evitar os desregramentos da alma, é imperioso não se envenenar, ao termo que ele usa, o aparelho fisiológico pela ingestão de substâncias que o aprisione ao vício. Gente, quando ele fala aprisiona, é aprisionar de verdade, né? Fácil de você entrar, difícil de você sair. Tá bom? Então a gente agradece, né, a todos, né? Uma boa noite. Fiquem com Deus.